Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Amém? Quem está feliz com Jesus diz aleluia. É bom estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Querido, antes de nós entrarmos aqui no Ministério da Palavra, eu quero lembrar os irmãos, lembrar toda a igreja, que dia 4 nós vamos começar a campanha Projetando 2023. Amém? Dia 4 será também a nossa ceia do mês de dezembro. E aí com a ceia nós vamos, amém, também iniciar a campanha Projetando 2023, o ano da dupla honra. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: tu vai arrebentar, meu. Ah, mas de jeito aí nem balão arrebenta. Vocês chamam aqui de, carioca chama de bola, né? Vou dar outra chance. Olha para ele e fala assim: você vai arrebentar, meu. O Brasil é muito engraçado, né, irmão? Aqui a gente conhece esse negócio que eu falei aí de bola, né? É ou não é? É bola, né? Paulista conhece como bexiga. E o goiano conhece como balão, né? Olha para você ver. Amém, irmãos? Eu só não sei, eu acho que o nome que está na embalagem é balão, né? É a mesma coisa de biscoito, né? Carioca chama de biscoito, o paulista chama de bolacha, e o goiano também chama de bolacha. Mas no pacote está escrito biscoito, eu não sei por que eles chamam de bolacha, né? Tanto o pacote que é vendido aqui no Rio, como vendido lá em Goiás, vendido lá em São Paulo, está escrito biscoito, né? Então eu não sei por quê, amém? Coisa de brasileiro, né? Já diz que o brasileiro tem que ser estudado, né? E pela NASA ainda, né? Amém? Então, queridos, abre a sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só para você ver o espírito de confusão, né? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos.
E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, ou seja, lançar-se sobre a própria espada, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os, ele conseguiu naquela mesma hora da noite, lavando-lhe os vergões, e logo foi batizado, e a todos os seus. Querida, eu creio que todos nós aqui conhecemos muito bem essa história. A história da prisão de Paulo e Silas. A Bíblia nos mostra que em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, juntamente com Silas, a Bíblia diz que todos os dias, quando eles iam aqui nessa cidade, ao lugar da oração, a Bíblia diz que saía ao encontro deles uma menina, uma jovem, a qual a Bíblia diz aqui, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, essa menina, ela tinha sobre ela um espírito maligno, um espírito de adivinhação, e que através desse espírito de adivinhação, os seus senhores ela dava aos seus senhores muito lucro. Ou seja, cativa duas vezes, né? Presa pelos espíritos malignos, e presa também pelos seus senhores. E o interessante é que todos os dias, quando Paulo e Silas, e juntamente com aqueles que estavam com ele, eles iam para o templo na hora da oração, essa moça saía atrás deles, e a Bíblia diz que essa moça, que tinha um espírito de adivinhação, a Bíblia diz que seguindo ela, Paulo, juntamente com Silas e os outros,
a Bíblia diz que essa menina gritava no meio de todo mundo, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Viu aí? Ou seja, ela tinha um espírito de adivinhação, mas estava sendo usada pelo inimigo, o inimigo usando a sua boca, e de fato ela estava falando uma verdade, que aqueles homens eram homens de Deus mesmo, e de fato eles eram, mas aquilo ali era uma artimanha do inimigo para confundir a cabeça das pessoas ali. A Bíblia diz que Paulo começou a ficar o quê? Incomodado. Paulo começou a ficar, querido, com o espírito agitado por causa daquilo, e certo dia a Bíblia diz que Paulo se vira para essa menina e expulsa o espírito maligno que estava sobre ela, e no momento em que Paulo faz ali a oração por ela, a Bíblia diz que na mesma hora aquele espírito maligno o quê? Saiu. E aí, agora começa os problemas para Paulo, começam os problemas para Silas, porque aquela menina dava lucro aos seus senhores. O espírito de adivinhação saiu, e agora o lucro o quê? Deixou de existir. A Bíblia diz que diante disso, pegaram ali Paulo e Silas, levaram estes homens a uma praça pública, e ali naquela praça pública começaram a acusá-los, dizer que eles estavam perturbando a cidade deles, porque eles estavam pregando costumes que eles não eram acostumados, que eram costumes que não faziam parte da vida deles, porque eles eram humanos. E a Bíblia diz que diante das acusações, rasgaram as vestes de Paulo e Silas, deixaram eles nus. Deixaram eles nus em praça pública e bateram neles de vara, no meio de toda a multidão. Imagina, querido, que vergonha. Imagina que situação. Deixados nus e ainda apanharam de vara. A lei dizia que só apanhava de vara, querido, quem era criminoso e os animais. Foi assim que Paulo e Silas foram o quê? Tratados, como criminosos e como animais. E depois, querido, além de receberem ali varadas, de serem colocados expostos, serem colocados nus em praças públicas e serem expostos ali à vergonha, à zombaria, jogaram eles na prisão, e a Bíblia diz que colocaram eles no cárcere inferior, ou seja, se prisão já não é bom, não é verdade? Ainda colocaram eles no pior lugar da prisão, nus, com o corpo todo em vergonhas, apanharam, jogados, querido, no pior lugar. A Bíblia diz que os pés acorrentados, amarrados em um tronco. Era assim que esses homens estavam. Depois de fazer o que? Uma boa ação. Depois de expulsarem um espírito maligno de uma jovem. Querido, talvez muitos de nós aqui murmuraríamos, querido, até a nossa quarta geração, se isso acontecesse conosco.
Foram jogados, querido, nus na prisão, com o corpo todo retalhado de varas. No pior lugar, com os pés acorrentados. Mas a Bíblia diz, querido, que esses homens, mesmo nesta circunstância, mesmo diante daquela vergonha que eles estavam sofrendo, que eles estavam passando, a Bíblia diz que eles não murmuraram. Sabe por que eles não murmuraram? Porque eles tinham um entendimento. Porque quem, querido, diante das situações adversas, diante dos problemas que surgem, quem não murmura é porque ele entende, querido, que aquela situação existe um propósito maior sobre ela. E Paulo e Silas tinham esta mentalidade, a mentalidade de que eles estavam ali naquela prisão, estavam ali envergonhados, estavam ali naquela situação, nus, envergonhados, mas eles entendiam que eles estavam ali por um propósito. Por um propósito. A Bíblia nos mostra, querido, que esses homens ali dentro da prisão começaram a murmurar contra Deus. Não é isso? Começaram a questionar Deus. Não é isso que eles fizeram? Hã? Sim ou não? Começaram a murmurar o Senhor, dizer: Deus, olha aqui, estávamos fazendo a tua obra, estávamos aqui evangelizando, Deus. E olha o que nos aconteceu. Do que adianta, Deus, servir o Senhor? Do que adianta pregar a palavra? Do que adianta fazer as boas obras? Do que adianta praticar aquilo que o Senhor nos ensina? Olha aqui onde nós estamos. Estou fazendo tudo certinho, olha aqui. Não tem sentido, Deus, te servir para passar por um vexame desse, uma vergonha dessa? Foi assim que eles se colocaram, querido? Amém ou não? Não, pelo contrário. A Bíblia diz que eles começaram a entoar o quê? Eles começaram a fazer o quê, irmãos? Hã? Orar e o quê? Orar e o quê? Louvar. Ah, meu irmão, isso aqui é demais. Porque isso aqui que Paulo e Silas, o que eles fizeram foi um tapa na cara do diabo. Eu imagino, querido, a cara do diabo na hora que Paulo e Silas estavam em praça pública sendo chicoteados de vara. Eu imagino a cara que o diabo fazia de sorridente, de zombaria, de chacota contra esses homens. E quando eles foram lançados na prisão, eu imagino Satanás pensando e dizendo: agora acabei com eles. E de repente esses homens começam a orar, esses homens começam a louvar. E aí eu imagino a cara de assustado do inimigo. Uai. Eles estão nessa situação, estão louvando ao Deus deles, estão orando ao Deus deles. Sabe por que Paulo e Silas, eles fizeram isso? Porque eles entendiam que eles estavam debaixo de um propósito. Quando você e eu entendemos isso, querido, os problemas, as adversidades, as situações adversas que nos surgem,
que vem contra nós, não nos faz, querido, desanimar, não nos faz desistir, não nos faz querer retroceder, mas pelo contrário, nos faz, querido, ter mais vontade, nos faz ter mais gana, nos faz, querido, ter mais vontade de fazer, de realizar. A Bíblia diz que quando eles começaram a orar e começaram a adorar, a Bíblia diz, querido, que houve um grande terremoto. Que balançou os alicerces daquela prisão, ao ponto que as portas de todas aquelas da prisão que se abriram, ao ponto, querido, que as algemas que prendiam, querido, os pés dos presos, soltaram. E o carcereiro, querido, ao ver aquilo, ver que as portas da prisão tinham se abrido, entrou em desespero, imaginando que todos os presos tinham fugido, e ele sabia muito bem que se os presos tivessem fugido, ele seria castigado, receberia uma punição muito grande, por ter permitido os presos fugirem. E ele entrou num desespero tão grande, que ele sacou da sua espada, e ia se lançando sobre a sua própria espada, ou seja, ia cometendo um suicídio. Paulo gritou de dentro da prisão, bradou, dizendo para ele não fazer aquilo, para ele se acalmar, porque todos os presos estavam ali. Ninguém fugiu. Paulo e Silas não se desesperaram, porque eles entendiam que havia um propósito ali. E sabe qual era o propósito? Ganhar aquele carcereiro e toda a sua casa para Jesus. As chibatadas, as varas que Paulo e Silas levaram, a vergonha que eles passaram, se eu posso dizer isso, valeu a pena. Porque, querido, as afrontas que nós sofremos, as perseguições que nós sofremos por causa de Cristo, se uma pessoa se converter por causa disso, já valeu muito a pena. Sabia disso? Se uma pessoa se converter, já valeu demais. Eu imagino a alegria de Paulo e Silas, quando aquele homem se volta para eles e diz assim: o que é preciso eu fazer para que eu alcance a salvação? Oh, querido. Sabe o que Deus está falando para você e para mim? Existe um propósito sobre todas as coisas. Sabe o que Deus está falando para você e para mim? Diante das situações adversas, busque ter um entendimento do que eu quero com isso. Deus é justo, sim ou não? Se Deus é justo, por que Ele vai deixar eu passar? Por que Ele vai deixar você passar por situações adversas, se Ele é justo? Se eu e você estamos passando, porque alguma coisa Ele está querendo nos ensinar, alguma coisa Ele está querendo nos mostrar. Quando aquele homem se converteu, quando a família daquele carcereiro se entregou a Jesus, Paulo e Silas se alegraram e entenderam, querido, qual era o propósito daquilo. É por isso que eu e você não podemos murmurar, é por isso que eu e você não podemos retroceder, é por isso que eu e você não podemos olhar para trás.
Porque há um propósito. Há um propósito. Amém, queridos? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: desistir? Jamais, meu irmão. Porque o propósito de Deus, o propósito de Deus é maior do que todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor? Ah, meu irmão, a atitude de fé de Paulo e de Silas, a atitude de fé desses homens é uma grande lição para todos nós, principalmente para aqueles que por qualquer coisa, pensam em desistir, pensam em retroceder. A atitude de fé desses homens nos ensina isso, nos mostra isso, porque infelizmente muitas pessoas, por qualquer coisa, estão querendo chutar o balde, por qualquer coisa estão querendo abandonar a fé, por qualquer coisa estão deixando, querido, o propósito para trás, por qualquer coisa, querido, estão deixando aquilo que Deus mandou fazer para trás. Amém, queridos? Entendendo ou sem entender, de qualquer forma você vai passar, querido. Então é melhor você entender. Amém? Dá um abraço no seu irmão e fala assim: entendendo ou sem entender, você vai passar mesmo. Se até anjo entra em guerra, meu irmão, imagina você e eu, que nem asa ainda temos. Não é verdade? Aleluia. Tem gente que se acha tão bom, mas tão bom, que fala assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ele é tão bom, que eu fico imaginando Deus falar assim: só falta asa para ele. Ah, meu irmão. Sabe o que eu vejo na vida desses homens? Que quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem dentro de si uma alegria tão grande, querido, uma alegria, uma paz, uma alegria interior, que se revela até mesmo, querido, nas maiores dificuldades. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio de Deus, tem essa alegria dentro de si, essa paz dentro de si, essa alegria e essa paz que se revela até mesmo diante das maiores dificuldades. Não estou aqui, querido, dizendo que não vai ter dia que nós vou aqui parafrasear o profeta Washington. Vai ter dia que a gente vai estar casinha quebrada. Não é? Tem. Mas estar com a asinha quebrada não significa que a alegria e que a paz dentro de nós se esvaiu. Verdade ou não? Porque quem é cheio de Deus, quem é cheio do Espírito de Deus, querido, essa paz, essa alegria se revela até mesmo nas maiores dificuldades. Olha só esses homens, nus, com o corpo todo arrebentado por varadas, os pés amarrados num tronco, dentro de um cárcere escuro, frio, sombrio, e eles oravam e adoravam ao seu Deus, porque dentro deles, querido,
a alegria e a paz, querido, reinava. Porque eles eram homens cheios de Deus. Olha só a dupla honra na vida deste homem. Libertou a menina, que a menina foi liberta. Sim ou não? Libertou a menina, o carcereiro se converteu, a família do carcereiro se converteu. Olha só que honra, querido. Hã? Desiste não, meu irmão. Baixa a cabeça não. Propósito de Deus para você continue existindo. Manifesta a sua fé. Manifesta de quem você é cheio. Você está cheio de quê? Você está cheio de Deus? Então manifeste esse Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Então manifesta. Porque foi isso que Paulo e Silas, foi isso que eles fizeram. Eles manifestaram o propósito. Eles manifestaram a fé. E manifestaram de quem eles estavam cheios. A menina converteu. O carcereiro converteu. A família do carcereiro converteu. Querido, sem dizer aquilo, aqueles que a Bíblia... Porque a Bíblia diz que quando eles oravam, quando eles adoravam, os outros presos o quê? Hã? Você vai manifestar Deus, você vai manifestar adoração, oração, ou você vai manifestar murmuração? Porque eu tenho certeza, querido, se Paulo e Silas manifestassem naquela cadeia, murmuração, tivesse ali gemendo, querido, murmurando, falando, eu tenho certeza que os presos tinham mandado eles calarem a boca. Para de encher a paciência, de ficar choramingando. Mas eles oravam e eles adoravam. Eles manifestaram com a boca deles aquilo que eles estavam cheios. E a Bíblia diz que os outros presos escutavam. Amém? Quantos estão entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado. Você está entendendo, querido? Se você está entendendo, pega aí para você. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem gente que está na vitória, reclama. Não, a vitória veio, mas não era desse jeito que eu queria. Já viu gente assim? Igual gato, né? Já viu gato? Comendo e miando. Gato é desse jeito. Está comendo e está miando. Tem gente que até na vitória murmura. Glória a Deus, a vitória veio, mas não era desse jeito. Oh, Jesus. Aí Deus olha, né? É por isso que Deus Ele tem um senso de humor, né? Lembra quando o povo ficou... Moisés demorou lá em cima do monte, o povo começou a murmurar, e o povo se rebelou, né? Deus se voltou para Moisés e falou assim, ó, Moisés, desce do monte, vai lá no povo, no seu povo, Moisés. Deus falou assim para Moisés, seu povo, Moisés, ó, virou as costas, o seu povo, Moisés. Deus não quis nem falar que era povo dele. Você está manifestando o quê? Você está cheio de
Você está cheio de quem? Quando a gente está cheio de nós mesmos, a gente manifesta aquilo que é nosso. Mas quando a gente está cheio de Deus, a gente manifesta aquilo que é de Deus. Amém? E quando a gente age assim, a dupla honra vem. A vergonha é tirada. E a dupla honra acontece. Você pode orar, fechar os seus olhos? Eu sei que eu estou pregando aqui, e Deus está falando aos coraçõezinhos aqui. Eu sei que eu estou pregando aqui, e Deus está flechando alguns corações aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Ore ao Senhor. Fala com Deus aí, querido. Fala com Deus naquilo que Deus está falando com você nesse momento. Ore em cima daquilo que Deus está ministrando. Porque eu tenho certeza que alguma coisa Deus está ministrando no teu coração. Alguma coisa Deus está falando com você agora. Se você entrou aqui ligado a alguma coisa, Deus está falando. Então ora em cima disso. Ora em cima disso, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Ore, levanta a sua voz, abre a sua boca, não ficam seus lábios cerrados, não ficam seus lábios fechados. Ore a Deus, manifesta, querida, aquilo que está dentro de você. Em nome de Jesus, Senhor, oramos. Ah, Deus, Paulo e Silas nos ensina que o propósito é maior do que todas as coisas. Senhor, por isso eles não murmuraram, por isso eles não questionaram. Senhor, eles apenas manifestaram daquilo que eles estavam cheios. E eles manifestaram, Senhor, a oração, a adoração, porque eles estavam cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus. Por isso eles foram capazes de orar, por isso eles foram capazes de adorar, porque eles estavam cheios de Deus. Mesmo, querido, envergonhados, mesmo zombados, querido, mesmo chicoteados, mesmo nus, eles estavam manifestando, querido, a presença de Deus, a unção de Deus, porque eles estavam cheios de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, pela tua igreja, eu oro pelo teu povo. Senhor, nos leva, Senhor, a ser como esses homens. Paulo e Silas nos ensina qual é o nível de fé, qual é o nível de espiritualidade que nós devemos ter, Senhor, em nome de Jesus, esses homens manifestaram uma fé, Senhor, no Senhor, diante da pior situação na vida deles, eles manifestaram o Senhor, eles manifestaram uma fé em Ti, Senhor, porque na grande verdade eles estavam cheios de Ti, Senhor, cheios de Ti, Senhor. Por isso eles manifestaram, Senhor, a oração, a adoração, porque eles estavam vivos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Senhor, eu oro por isso, e por isso o Senhor trouxe a dupla honra. Senhor, o carcereiro se converteu, a família do carcereiro se converteu, a jovem foi liberta, Senhor. O Senhor manifestou a dupla honra na vida desses homens. Manifesta a dupla honra na vida da tua igreja, do teu povo, daqueles, meu Deus, que não têm se prostrado diante das dificuldades, mas na vida daqueles que estão erguendo seus olhos e manifestando a fé em Jesus Cristo. Senhor, em nome do Senhor eu oro por cada um, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, ralabashuri canta, lalalabassiri canta, lalalabas. Oh, Espírito Santo de Deus, renova o som sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder.
Com a unção. Com a unção imbatível serei. Olha para o seu irmão e canta isso para ele. Fala: com a unção imbatível. Com a unção imbatível serei. Profetiza isso de novo na vida do seu irmão. Com a unção imbatível serei. Coloca a mão no seu coração e declara isso. Com a unção. Com a unção imbatível serei. Levante as suas mãos e declare mais uma vez. Com a unção imbatível serei. Aleluia. Amém? Fala assim comigo: Deus é bom. Assim, Deus é demais. Amém? Eu quero orar pela sua vida financeira. Na sua vida financeira você está manifestando o quê? Hã? Se você estiver cheio de avareza, você está manifestando avareza. Mas se você está cheio de liberalidade, você está manifestando liberalidade. E a Bíblia diz que aquele que é liberal, o Senhor acrescenta mais e mais. Aquele que tem liberalidade para dar, o Senhor acrescenta mais e mais. Então, o que você está manifestando? A Bíblia diz que quem tem a mão remissa não prospera. Mas a Bíblia diz que o generoso, este o quê? Prospera. Amém? Pega esse envelope, eu quero orar pela sua vida financeira. Coloca aí, querido, a sua melhor oferta dessa noite. Talvez você já colocou, você veio preparado com o envelope, o Espírito Santo está balançando aí dentro de você. Troca a sua oferta. Amém? Coloca a sua melhor oferta. Você que quer fazer isso com o cartão, o pastor Josué está lá na máquina. Você pode ir lá e passar a máquina de cartão, o Pix está aí. Você pode também usar o gasofilaço virtual e enviar o seu comprovante também para o gasofilaço virtual. Amém? Pega um envelope, em nome de Jesus, coloca aí a sua oferta, coloca o seu dízimo. Você que vai na máquina pode ir até lá, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Senhor, eu oro pela vida financeira do meu irmão e da minha irmã. Senhor, que cada um aqui, Senhor, possa, Deus, manifestar a generosidade, a liberalidade em contribuir, em dar para o reino do Senhor. E que através, Deus, dessa liberalidade, desta contribuição que Ele tem dado, Senhor, que o Senhor possa honrá-lo, o Senhor possa dar a Ele dupla honra, o Senhor possa prosperá-lo. Senhor, eu oro por isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sexta-feira nós temos aqui culto de libertação às 20 horas, Docmos também. Sábado, atitude às 19 horas, domingo às 10, culto da família. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Deus te abençoe em nome de Jesus, os diáconos, os obreiros.